Você já teve a sensação de que quanto mais você ensina de graça, menos as pessoas elas valorizam o que você faz? Você posta, grava vídeo, entrega valor todos os dias. E no final o que você recebe em troca são apenas curtidas, emojis de aplauso e comentários do tipo "Nossa, que conteúdo incrível". Mas na hora da venda, o silêncio ele é ensurdecedor. Essa pode ser uma das maiores armadilhas do marketing digital moderno. E quase ninguém fala sobre isso. Existe um limite invisível entre ser generoso e ser desperdiçado. E quando você cruza essa linha sem perceber, vira apenas mais um professor gratuito na internet. Mas nesse vídeo, eu vou te mostrar como virar esse jogo. Você vai entender por que ensinar demais pode estar sabotando as suas vendas. E como ensinar do jeito certo pode te transformar em uma autoridade paga, não só esse conteúdo já te cutucou? Então já se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui você aprende a vender com estratégia, sem depender de audiência ou de virar influencer. Durante muito tempo eu acreditei que o segredo das vendas era uma palavra que todo mundo repete por aí: entregue valor. E eu levei isso ao pé da letra. Eu comecei a criar conteúdos gratuitos todos os dias, fazia lives semanais e respondia todas as dúvidas nos comentários. Eu gravava vídeos com estratégias completas, frameworks, checklists, passo a passo, dava tudo. E o que eu recebia em troca? A gratidão. Que aula maravilhosa, você ajudou mais do que o curso que eu comprei. Mas nenhuma dessas pessoas comprava de mim. Até que um dia eu recebi uma mensagem que virou a chave. Né? Com o que você entrega aqui de graça, eu nem preciso comprar o curso. Na hora veio aquela mistura de frustração com alívio, porque no fundo eu já sentia isso, mas ouvir do próprio público foi como alguém dizer em voz alta aquilo que eu não queria encarar. E foi ali que caiu a ficha. Eu não estava sendo estrategicamente generoso. Eu estava sendo inconscientemente gratuito. Eu não conduzia as pessoas para a compra. Eu entretinha. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Sentindo que faz de tudo, entrega mais que muita gente que fatura alto, mas continua travado, sendo apenas o legal da internet. A verdade é que quando você ensina tudo, você forma uma plateia, mas não forma clientes. E foi só quando eu entendi isso que tudo começou a mudar. Eu saí da lógica do conteúdo bonzinho e eu entrei na lógica da educação estratégica. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Existe uma armadilha silenciosa no marketing digital que prende milhares de bons profissionais. É a armadilha do professor gratuito. Ela começa inocente, com a melhor das intenções, você decide entregar conteúdo de valor para ajudar as pessoas, compartilha o que aprendeu, responde dúvidas, grava vídeos didáticos e no começo parece que está funcionando. As pessoas elas comentam, agradecem, compartilham. Você sente que está construindo autoridade. E tá mesmo, só que é uma autoridade que não converte. O que está acontecendo nos bastidores é mais profundo. Você está treinando a sua audiência para consumir, não para investir. Você está criando um público que te ama, mas não te paga. Por quê? Porque sem perceber, o seu conteúdo gratuito vira a entrega final. O lead, ele não sente a necessidade de dar o próximo passo. Afinal, ele já recebeu tudo, e de graça. É como um restaurante que oferece degustação completa na calçada e quem passa vai ali se deliciando, mas depois acaba indo embora satisfeito e nem entra no restaurante. E aqui está a provocação que eu quero te fazer. Será que o seu conteúdo gratuito, ele está gerando desejo? Ou ele está saciando a fome? Essa é a diferença de educar estrategicamente e ensinar por ensinar. O problema não está em ser generoso. O problema está em ser tão generoso que você invalida a própria oferta. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. O nutricionista ensinando tudo sobre emagrecimento e ninguém contrata o acompanhamento. O consultor de finanças fazendo live com planilha completa e ninguém compra a mentoria. Ou um advogado explicando a legislação nos mínimos detalhes e o seguidor continua pedindo assessoria gratuita no direct. Quanto mais conteúdo técnico você entrega, mais o público sente que já tem tudo. E quanto mais ele sente que tem tudo,
menos ele valoriza o que você vende. O valor percebido do seu produto cai, o seu posicionamento enfraquece e, no fim, você vira aquele especialista que todo mundo admira, mas ninguém contrata. E o mais perigoso dessa armadilha, ela te vicia, porque o feedback positivo ele vem, os elogios eles aparecem, só que você não recebe, não fatura nada por isso. Então você está confundindo gratidão com conversão. A autoridade sem escassez, ela vira conteúdo irrelevante. E é por isso que agora você precisa inverter essa lógica. Então agora, no próximo bloco desse vídeo, eu vou te mostrar como transformar o seu conteúdo em uma ferramenta de condução e não de dispersão. Beleza? Então vamos juntos. Se a armadilha é ensinar tudo e acabar sendo ignorado, qual é a saída? É simples de dizer, mas existe um ajuste fino na forma como você pensa. A nova regra do jogo não é parar de ensinar. É transformar o ato de ensinar em um convite. Quando você ensina com a intenção de mover, tudo muda. Você sai da posição de professor gratuito e entra no papel de mentor estratégico. O conteúdo, ele deixa de ser um fim e ele passa a ser o caminho. Ensinar é mostrar que existe um problema e que há uma solução. Mas a solução completa, ela está no seu método. A diferença entre conteúdo aleatório e conteúdo estratégico, ele está numa palavrinha mágica, direcionamento. Você não ensina para mostrar o quanto sabe. Você ensina para mostrar o quanto a pessoa precisa de ajuda. Quer ver um exemplo simples? Ao invés de gravar um vídeo dizendo como montar o seu funil de vendas completo, grave um com um título, por exemplo, o maior erro que faz os seus leads travarem no meio do funil e como evitar. No primeiro, você já entrega o mapa. No segundo, você desperta a curiosidade sobre o mapa e mostra que ele está disponível para quem quiser ir além. E esse é o jogo, ele criar a consciência da dor, apontar as falhas na jornada do público, apresentar o seu método como a ponte entre onde ele está e onde ele quer chegar. E se você entregar tudo, o público sente que pode tentar sozinho. Mas se você guia com inteligência, o público percebe que sozinho não vai conseguir ir tão longe. E é aqui que nasce o desejo. Não é no excesso de conteúdo, é na escassez bem aplicada. É na construção de contexto. Autoridade é saber, desejo é guiar. E talvez o seu maior erro até aqui, ele não tenha sido a falta de conteúdo, mas a falta de uma jornada clara, onde o conteúdo ele conduz, ele provoca e ele direciona para a solução paga. Pensa comigo, quem entrega todo o passo a passo de graça, ele está vendendo o quê? Se você mostra o que fazer, por que fazer e como fazer, o lead ele vai tentar sozinho. E se conseguir, ele te agradece, mas não te paga. E se ele não conseguir, ele pode até te culpar. Olha, não funcionou. Deve ser porque isso aqui não é para mim. Agora, quando você mostra o erro, quando você aponta o motivo oculto pelo qual as pessoas elas travam, e apresenta o seu método como a única forma testada e validada para resolver isso, aí sim, o conteúdo ele vira um convite irresistível. E não é sobre ensinar o caminho, é sobre mostrar que você tem uma trilha segura. Mas se eu não ensinar, como eu vou gerar confiança? Olha, você ensina sim, mas com consciência. Você mostra o que precisa ser feito, mas o como fazer, com clareza e suporte, ele está dentro do produto. É como um guia de montanha. Ele te mostra o mapa, ele te mostra os perigos, ele te conta onde os outros erraram. Mas só quem paga sobe com ele. E se você tenta guiar a monteira de graça, um de dois cenários vai acontecer. Ou a pessoa ela vai cair no meio e desistir, ou a pessoa vai subir e nunca mais vai lembrar de você. Esse é o paradoxo de quem ensina por impulso. Ajuda muito, mas não constrói um negócio. Ajuda com conteúdo,
mas não converte. A regra de ouro da nova comunicação é essa. O seu conteúdo ele deve ser útil, mas incompleto. Claro, mas limitado. Transformador, mas insuficiente para o destino final. Você entrega a consciência, não a execução. Você entrega o motivo, não o mecanismo. Agora, no próximo bloco desse vídeo, eu vou te mostrar como isso se aplica na prática. Com estruturas e exemplos que você pode adaptar hoje mesmo. Porque não basta saber que precisa mudar. Você precisa saber como fazer isso. Agora que você entendeu que ensinar precisa de um convite e não de uma entrega total, vamos colocar isso na prática. Eu chamo isso de educação estratégica e o princípio ele é simples. Você ensina com intenção de gerar movimento, não de entregar o mapa completo. Mas como isso funciona no dia a dia? Eu vou te mostrar em 3 pilares práticos. O primeiro pilar é mostre o porquê, não como completo. No conteúdo gratuito, você desperta o problema e revela as consequências de ignorá-lo. Você não ensina como resolver tudo. Você ensina porque aquilo está impedindo a pessoa de crescer. Quer ver um exemplo real? Se você é nutricionista, ao invés de ensinar o cardápio completo de emagrecimento, você explica por que 90% das dietas elas falham e o que está por trás do efeito sanfona. Você mostra que existe uma armadilha e que existe um método para sair dela. Mas esse método, ele está dentro da sua mentoria. Você educa criando lacunas e essas lacunas, elas geram desejos. Isso no seu conteúdo com uma janela. Você tem que abrir ela o suficiente para despertar o interesse, mas nunca revelar toda a estrutura da casa. No conteúdo gratuito, você mostra a sala. No seu produto pago, você leva para um tour completo, com bastidores, ferramentas e o plano de ação. Essa metáfora simples, ela ajuda a regular o volume de informação. Muitos especialistas, eles estão abrindo a casa inteira no feed, no Reels, no YouTube, e depois eles reclamam que ninguém compra o curso ou a mentoria deles. Mas por que comprariam, se já estão morando no conteúdo de graça? Você precisa transformar o conteúdo em vitrine, não em estoque. Bom, e o terceiro pilar, ele é construa a jornada incompleta. Todo o conteúdo precisa levar para um ponto de tensão, algo que desperte um incômodo, mas não soluciona por completo. Esse é o tipo de conteúdo que ele cria urgência interna. Quer ver um exemplo prático? Imagina um vídeo com o título "O maior erro que impede você de vender todos os dias". No vídeo, você explica que o erro é postar sem estrutura, que isso gera ruído através da conversão. Você mostra por que isso acontece, dá vários exemplos reais, mostra as sintonias, então termina dizendo: agora que você identificou esse erro, o próximo passo é estruturar uma comunicação que venda sem depender de audiência. E é isso que eu te ensino dentro do meu método. Bom, nisso você criou a consciência, você criou a atenção e plantou o desejo. Agora, depois, para tudo e pensa comigo. Quantas vezes você entregou conteúdo com o coração aberto, deu tudo o que você sabia e a pessoa simplesmente sumiu? Quantas vezes você pensou, cara, mas eu entreguei tudo, por que não comprou? Talvez porque você entregou tudo. E a verdade, ela é dura, mas ela é libertadora. Quanto mais você dá, menos as pessoas valorizam. Quanto mais você mostra, menos elas buscam. Então, construa pontes, não respostas. O seu conteúdo ele precisa ser um começo de um caminho, não um fim de uma estrada. Você pode até dar uma resposta, mas a aplicação real, ela está na sua entrega paga. O conteúdo gratuito, ele serve para gerar clareza e consciência. O produto, ele já serve para gerar a execução, o resultado e a transformação. Quando você inverte essa lógica, entrega tudo no topo, o que resta para você vender? O efeito final é criar o efeito de antecipação ativa. A pessoa ela assiste ao seu conteúdo e pensa: se isso é o que ele mostra de graça, imagina o que ele tem lá dentro. Mas o conteúdo gratuito, ele nunca é o produto. Ele é o convite, ele é a ponte, ele é o despertar. Você mostra o problema, sinaliza o caminho e aguarda a transformação.
para quem se compromete. Esse é o segredo. E agora que você entendeu como aplicar tudo isso, é hora de ver como essas mudanças elas funcionam na prática. Com pessoas que saíram da armadilha de conteúdo gratuito e construíram uma comunicação que realmente converte. Então, vamos entrar agora nos casos reais. Até aqui, tudo que você viu pode parecer contraintuitivo. Talvez até um pouco desconfortável, afinal, a gente foi treinado a acreditar que ensinar de graça é sempre bom. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mas na prática, nem sempre é assim. Agora eu quero te mostrar como isso se aplicou na vida real, com pessoas que estavam exatamente onde você está e tomando decisões diferentes, estratégicas. O primeiro caso é da Vanessa Almeida, que era uma professora que dava aula gratuita. A Vanessa ela é mãe solo, especialista em finanças pessoais. Ela criou um perfil para ajudar mães a saírem das dívidas e com isso ela começou a postar dicas todos os dias. Tudo gratuito. Planilhas, estratégias, técnicas. Cada post era praticamente uma aula. E o resultado? Gratidão, engajamento, seguidores, mas zero vendas. Até que um dia uma seguidora comentou: "Você deveria cobrar por esse conteúdo. Eu nunca mais comprei curso nenhum depois que eu comecei a te seguir." E essa frase, ela virou a chave na Vanessa, que entendeu que estava se posicionando como alguém que resolve, mas não como alguém que precisava ser contratado. Ela passou a mostrar o que trava mães endividadas, ela explicava por que a maioria dos métodos falha, e ela apresentava o seu clube como o único ambiente onde havia um acompanhamento e transformação real. E o resultado? Ela criou uma comunidade fechada, com centenas de assinantes, e hoje, além de previsibilidade financeira, ela tem autoridade que converte. A Vanessa ela saiu do ciclo da gratidão e ela entrou no ciclo da decisão. O segundo caso que eu quero mostrar aqui é o do Pedro Vasconcelos. Ele era uma pessoa tímida, introvertida, muito técnica. Ele criou um canal para ensinar manutenção de computadores e otimização de sistemas. Ele tinha vídeos gratuitos, que eram aulas completas, com comandos, scripts, configurações, tudo. O canal ele crescia. As visualizações elas subiam, mas as vendas elas ficavam estagnadas. O Pedro ele estava sendo o cara que resolve tudo de graça, até que decidiu testar o oposto. Ele criou vídeos que revelam o problema, mostravam o risco de fazer errado e apresentavam a sua solução paga com uma rota segura. Ele manteve a autoridade, mas ele passou a guiar, não a entregar. E o resultado? Ele começou a vender praticamente todos os dias, sem precisar aparecer ou ficar se expondo na internet. Hoje, os seus produtos digitais eles rodam sozinhos. E a sua audiência ela entende que o conteúdo gratuito... E agora eu quero ouvir de você. Você já viveu algo parecido com a Vanessa? Ou com o Pedro? Já sentiu que estava entregando tudo e mesmo assim o público não valoriza? Então, comenta aqui embaixo. A sua história pode ser exatamente o que alguém está precisando ler hoje. E aproveita para se inscrever aqui no canal, se ainda não fez isso. Porque aqui a gente fala sobre como construir um negócio digital previsível, sem virar refém de audiência e sem cair no mito do entregue valor a qualquer custo.